por videochamada. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, Vitor Paiva. E já quero começar a nossa conversa falando aí da aprovação de alguns projetos hoje na Câmara Municipal de João Pessoa. Entre eles, aquele projeto, né, que coloca aí as atividades religiosas como essenciais. Né? E o que é que isso quer dizer? Quais são as consequências disso caso esse projeto especificamente, seja então sancionado aí pelo prefeito? Conta aí pra gente o que é que isso significa, para que a gente possa entender. Vitor, boa noite para você. Boa noite, Linda, boa noite a todos. Dizem que política, religião e time de futebol são sempre temas muito polêmicos. Nesse recorte específico das igrejas aqui em João Pessoa, o projeto de lei do vereador Carlão da Consolação foi aprovado hoje na Câmara, classificando igrejas, templos religiosos como atividades essenciais. E no texto ele cita que essas entidades religiosas, elas funcionam no recebimento de agasalhos, da distribuição de comida e na realização de cultos e missas. Só que esse debate em torno das igrejas aqui na Paraíba, desde o decreto do governo, desde o decreto da Prefeitura de João Pessoa, que proíbe a aglomeração de pessoas, isso está gerando muito ruído. A chamada bancada da fé, os vereadores que têm ali militância, tanto na igreja evangélica como na igreja católica, eles se mobilizaram e conseguiram aprovar esse projeto. Resta saber se no próximo decreto o governo e a Prefeitura de João Pessoa vão classificar as igrejas como atividades essenciais, permitindo ali o seu funcionamento. Tem uma emenda nesse projeto do bispo Zé Luiz, que diz o seguinte: cabe ao prefeito definir qual a capacidade de funcionamento desses templos. Na prática, Linda, o que as autoridades querem é evitar a aglomeração de pessoas, quer seja em igrejas, casas de recepção, ambientes fechados que possam ali aglomerar pessoas. Na verdade, esse é um ato de cuidado, de zelo, de carinho. Alguns setores da sociedade questionam esses vereadores porque é exatamente na demonstração de cuidado, de zelo, de amor ao próximo, onde as igrejas atuam. Por falar nisso, ontem o governador João Azevedo divulgou um vídeo na internet esclarecendo. João Azevedo deixa claro que as igrejas podem continuar funcionando, elas não foram fechadas. Agora, o atendimento pode ser feito do padre com o seu fiel, com o seu paroquiano, na confissão, no atendimento individual, do pastor com o seu seguidor, da mesma forma. Contanto que as igrejas não aglomerem nesse momento de pandemia. Dá pra gente ver o trechinho do vídeo do governador João Azevedo. Isso é uma leitura equivocada. Afinal de contas, nós não fechamos igreja nenhuma. As igrejas poderão continuar fazendo os seus trabalhos de assistência social que já fazem. As igrejas poderão continuar recebendo os seus fiéis individualmente para suporte e apoio psicológico ou assistência social. A única coisa que nós pedimos foi a suspensão temporária dos cultos, exatamente porque cria nesses atos aglomeração e favorece a transmissão do vírus. Infelizmente, eu vi pessoas e representantes das igrejas dizendo que as igrejas deixariam de atender a milhares de pessoas porque o trabalho social não poderia ser feito. Não é verdade. A outra coisa é dizer que nós abrimos os bares. Nós não abrimos os bares. Os bares e restaurantes e equipamentos similares estavam abertos. Nós fechamos os bares e restaurantes das 16 horas às 6 horas da manhã do dia seguinte. Para evitar o quê? Exatamente aglomeração. Tem uma lógica naquilo que foi elaborado. Nós estamos aqui dispostos a conversar, e é o que nós fazemos, apresentando alternativas. E aí eu faço um apelo a todos os padres, pastores, que a gente possa dar um choque para reduzir o número de demanda por leitos de UTI,
e, obviamente, o número de óbitos. Nós temos um momento de ter muita responsabilidade, de ter muita humanidade, de ter muita compaixão com aqueles que estão ou lutando à frente para ajudar a combater, ou aqueles irmãos que estão hoje sendo entubados, que estão hoje em busca de uma UTI, e não fazer discussões que levam a absolutamente nada, como se fosse uma quebra de braço entre governo e igreja, o que não existe absolutamente nada disso. Eu tenho o maior respeito por todas as religiões, eu tenho o maior respeito por todos aqueles que estão na luta do dia a dia para combater a Covid. Mas eu tenho a obrigação, enquanto gestor, de tomar medidas para proteger essa população. Tá, então, o governador João Azevedo esclarecendo, né, sobre justamente essa parte do decreto que diz aí em relação a respeito das atividades religiosas, né, Vitor? Fica muito claro, né, Linda, que nesse momento de pandemia nós estamos vivendo a pandemia. As igrejas podem abrir, elas podem funcionar, os padres, os pastores, eles podem fazer atendimentos individuais, desde que não gerem aglomeração. Eu acho que a fala de João Azevedo ela é muito lúcida nesse sentido, não pode gerar aglomeração, mas pode funcionar. A cura através da fé das pessoas pode continuar acontecendo, você pode conversar com o seu pastor, com o seu padre. O que a gente não pode nesse momento de pandemia é aglomerar. E os cultos, as missas, elas aglomeram pessoas. Você vai na igreja evangélica, na igreja católica, tem uma banda, tem música, tem louvor. Se você classificar esse tipo de aglomeração, você pode, convenhamos, trata-se de um evento em uma casa no templo sagrado para as igrejas, mas uma casa de eventos que aglomera pessoas. Do ponto de vista sanitário, é muito mais uma leitura do ponto de vista sanitário do que propriamente da profissão de fé de cada indivíduo. Eu acho que esse momento pede muito bom senso de todos nós. Bom, Vitor, eu vou pedir licença a você, dar uma pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque eu quero chamar agora o repórter Sérgio Montenegro, que também vai trazer mais informações, né, sobre essa repercussão, inclusive com os representantes religiosos. Não é isso, Sérgio? Boa noite para você. Boa noite, Linda. Boa noite a todos. Teve repercussão, sim, entre os representantes religiosos desse projeto de lei, o 03/2021, que foi aprovado hoje pela Câmara Municipal de João Pessoa, que determinou que as atividades religiosas, elas são essenciais, seja num período de pandemia, período emergencial ou em calamidade pública, né? E aí vale também o trabalho social, como as doações, a entrega e recebimento de doação de alimentos. Esse projeto de lei, ele foi aprovado hoje. Agora, tudo, claro, obedecendo todas as normas sanitárias determinadas pelas autoridades competentes. A assessoria da Arquidiocese da Paraíba disse que o decreto do arcebispo está mantido até o dia 9 de março e que em breve ele vai se manifestar. Já o presidente da Igreja Batista, o pastor Estevão Fernandes, ele falou sobre o tema. Eu quero parabenizar a nossa Câmara por tão feliz iniciativa, por reconhecer que igrejas, que templos religiosos, não só evangélicos, mas templos religiosos, são espaços onde a alma respira esperança, onde a alma aprende a viver melhor e onde a vida é regada com fé, com ânimo. Sobretudo, especialmente nesses tempos de quase um ano de confinamento, de pandemia, muita gente sofrendo. O que eu espero é que no tempo certo nós voltemos, mas com responsabilidade, com cuidados preventivos, com cuidados necessários à vida, porque também a igreja é espaço da vida, não da morte. Espaço do respeito e não da mera aglomeração. Mas vai dar certo. É um tempo novo e pelo menos a gente pode ter agora uma certeza. A Câmara reconhece que templos religiosos, que a fé, que a religião é uma atividade essencial à vida.
Importante falar também que essas atividades religiosas estão incluído aí cultos, missas ou qualquer ritual religioso. A Prefeitura Municipal de João Pessoa ainda não se manifestou, disse que só vai falar quando tiver inteiro conhecimento do teor desse projeto de lei que ainda não foi encaminhado para a gestão municipal. Linda, eu volto com você. Ok, Sérgio, obrigada pelas informações. Boa noite aí para você. Eu continuo então aqui conversando com o Vitor Paiva, inclusive repercutindo aqui um outro ponto, acabou de ser divulgado aqui, o governador João Azevedo, viu, Vitor? Acabou de tuitar aqui na rede social dele, né, no perfil oficial dele, dizendo o seguinte, que em conjunto com mais 13 governadores, assinou uma carta pedindo, então, providências urgentes ao presidente da República para antecipar a entrega de vacinas. Segundo ele, só assim vai ser possível deter o vírus e vencer a pandemia. Inclusive, ele postou, né, a foto, a imagem aí dessa carta que foi assinada por outros governadores, inclusive por João Azevedo. Nessa tentativa, então, de que as vacinas, as doses, cheguem o quanto antes. Não é isso, Vitor? Tem uma demora muito grande, né, Linda, na aquisição de vacinas e, consequentemente, na distribuição dessas vacinas. A gente está vendo os Estados Unidos, que priorizou a aquisição de vacinas desde o ano passado. Toda a sua produção está sendo distribuída internamente. Eu conversava com um médico ontem aqui em João Pessoa, ele dizia, Vitor, com a logística que nós temos, os programas de saúde da família em todos os municípios, nós temos condições de vacinar 2, 3 vezes mais do que os Estados Unidos. Lá, a média é de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia. Eu não tenho dúvidas, nós temos condições no Brasil de vacinar cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas por dia. Agora, o que nós precisamos é de vacina. E aí essa responsabilidade do governo federal, através do Ministério da Saúde e do SUS, na aquisição de vacinas, isso é fundamental. O ano passado, grandes laboratórios mundiais, lá no mês de agosto, chamaram o Brasil, inclusive, perguntaram, questionaram autoridades brasileiras se nós tínhamos interesse de comprar vacinas. E o Brasil, naquele instante, não se manifestou. O resultado está aí. A gente está tendo que correr atrás do prejuízo. É fundamental vacinar nossa população. A carta dos governadores, esse apelo dos governadores, ele é legítimo e o Ministério da Saúde precisa intensificar tanto a aquisição como a distribuição, porque nesse ritmo de conta-gotas que nós estamos recebendo, isso faz muito mal. Tem muita gente morrendo. Ontem batemos quase 2.000 pessoas mortas no Brasil por Covid-19. Os números são, de fato, muito preocupantes. Ô, Vitor, quero voltar a conversar com você sobre os projetos aprovados hoje na Câmara Municipal de João Pessoa. A gente falou agora há pouco com relação às atividades religiosas, mas também um outro projeto que diz respeito à atividade física, né? Isso também foi aprovado como atividade essencial. Foi sim, Linda. Esse projeto foi apresentado ano passado pelo vereador Bruno Farias, né? Só que o prefeito Luciano Cartacho vetou esse projeto. O veto foi analisado hoje pelos vereadores, eles derrubaram o veto do então prefeito, ex-prefeito agora, Luciano Cartacho. Agora o projeto de Bruno Farias aprovado garante que atividades físicas, profissionais de atividade física, academias, eles são classificados como atividades essenciais nesses momentos de pandemia, de catástrofes, enfim. Na verdade é um esforço dos vereadores de garantir o funcionamento de academias e de atividades físicas, né? O recente decreto do governo e da prefeitura, ele já garante o funcionamento desses estabelecimentos e também ele destaca que na praia, por exemplo, onde as pessoas costumam fazer atividades, você pode fazer atividades individuais ou em duplas. Na verdade, esse esforço da Câmara é um esforço político dos vereadores. Eu conversava hoje no Correio Debate de Rádio, como nós somos legalistas, né? Nós temos muitas leis para tudo.
Agora, mais essa iniciativa é uma iniciativa importante, no entanto, eu repito, é sempre fundamental observar o bom senso nesse momento. Eu vou além. Não adianta ter atividade reconhecida, atividade A, brigando contra a atividade B. O que vai valer, e a Justiça brasileira já decidiu, é o decreto mais restritivo. Se você tiver um decreto mais restritivo, a atividade pode até ser considerada essencial, mas o que vale, de acordo com o entendimento da Justiça brasileira, é o decreto mais restritivo. É isso que vai valer em qualquer situação. Quero conversar com você também sobre um outro projeto que diz respeito, inclusive, é uma preocupação de todo mundo, inclusive do Legislativo, com relação às filas, né? A fura-filas da vacina contra a Covid-19, que é algo que a gente tem acompanhado em todo o Brasil e aqui na Paraíba também, infelizmente, né? É verdade, esse projeto é da mesa diretora, ele tramitou na Câmara hoje, foi aprovado, ele prevê multa de R$ 3.800, R$ 3.800 para quem furar a fila. Se for agente público, funcionário público, esse valor dobra, vai para R$ 7.800. É uma tentativa da Câmara de punir quem fura a fila. Além disso, você tem outras sanções previstas nesse projeto. No entanto, você tem multas que já estão estabelecidas. É uma tentativa de frear os chamados fura-fila. Eu acho que no início da vacinação, o Ministério Público teve um papel muito importante no Brasil inteiro, que foi cobrar dos prefeitos as listas atualizadas dos vacinados. E aí, com uma verdadeira lupa mesmo, nome por nome, a sociedade começou a exercer o seu papel cidadão de fiscalizar a aplicação dessas vacinas e a gente teve aí, pelo menos nesse momento, cessaram as denúncias dos fura-fila. Mas nunca é tarde, a gente está vigilante e acompanhando. Aqui em João Pessoa, repito, quem furar fila, R$ 3.900. Se for agente público, funcionário, R$ 7.800 é a multa prevista nesse projeto de lei para punir com rigor quem fura a fila, viu, Linda? Agora, Vitor, saindo um pouquinho desse assunto, dos projetos em torno aí da pandemia, dos decretos, enfim, falando agora mesmo desse bastidor da política, queria que você contasse para a gente como é que está aí a situação do MDB com a mudança, né, da liderança do MDB, já que tivemos, então, a morte do senador José Maranhão, vítima de complicações pela Covid-19. Como é que fica o comando do MDB aqui no estado? Quais são aí as negociatas? Como é que está essa situação? Olinda, o vice-presidente do partido é o ex-governador Roberto Paulino. Interinamente, ele está conduzindo o partido. Deve acontecer uma reunião no próximo dia 8 para definir os rumos do partido. Nós vamos ter em junho convenção do MDB e aí sim, lá em junho, é possível que Veneziano Vital do Rego, que é senador, assuma o comando do partido. Nós conversamos hoje com o presidente nacional do MDB sobre o tema, o deputado Baleia Rossi. Ele disse que nesse momento o Diretório Nacional não trata do assunto, está respeitando o luto da família do ex-senador Zé Maranhão, do sempre senador Zé Maranhão. No entanto, Roberto Paulino também adotou o mesmo tom de cautela de não tratar do tema, mas ele é o vice-presidente, então ele segue no partido, deve ser confirmado no próximo dia 8, ele permanece no comando do partido e a grande expectativa é com relação à chegada de Veneziano Vital do Rego, isso deve acontecer em convenção no mês de junho. E aí o partido, ele que já está ali, pelo menos os detentores de mandato, Ranieri, Veneziano Vital do Rego, tem relações com o governo do estado, com o João Azevedo. Então a gente vai ter uma reorganização no MDB que no comando de Zé Maranhão estava ali distante do governo João Azevedo, só que agora, nesse novo momento, o partido está muito próximo. Lá em Guarabira teve com Cidadania, Veneziano tem inclusive a sua esposa como secretária de governo, enfim, o PMDB deve estar junto com o Cidadania de João Azevedo. Esse é o arranjo político do momento no MDB, que nos últimos 25 anos, teve Maranhão no comando da legenda aqui no estado. Ok, Vitor. Obrigada pela sua participação por hoje, viu? Até semana que vem.
Um abraço para você e boa noite para todo mundo. Boa noite, Vitor. Valeu. Tá aí, então, a participação de Vitor Paiva aqui na nossa coluna de política, trazendo análise, trazendo os bastidores, opinião também, conversando com a gente sobre todos esses temas. Agora eu quero que você converse com a gente através da nossa interação do JC.